João 11 vai falar exatamente de Jesus ressuscitando Lázaro. Fala que Jesus ele não estava próximo de Lázaro, mas Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, enviou, né, um mensageiro até Jesus para dizer, ó, seu amigo está doente, Lázaro está doente, está enfermo. Só que o que acontece? Jesus ele estava longe. Só que enquanto ele estava doente, Jesus poderia ir até lá e curar. Só que quando nós começamos a ler, nós vemos que Jesus ele fala assim: ainda não é tempo de ir, mas é necessário que eu vá para que, através dessa situação, o nome de Deus seja glorificado, seja engrandecido. Ou seja, Jesus, ele fez o que ele tinha que fazer e depois ele foi até a casa de Marta e Maria. Chegando, antes de entrar lá, o que acontece? Ele já sabe, já veio e dar uma notícia para ele falando assim, se você tivesse vindo antes, talvez Lázaro não teria morrido. E aí Jesus ele declara falando, era necessário que isso acontecesse. Era necessário que essa situação acontecesse para que eu pudesse manifestar a glória de Deus e todos pudessem ver. E aí nós vemos que as irmãs estão aflitas, e aí quando ele começa a dizer, porque ele será ressuscitado, as pessoas que estão à volta e as irmãs acham que ele está falando de ser ressuscitado na eternidade, ser ressuscitado na glória. Só que quando Jesus ele fala, ele está dizendo muito claro que ele seria ressuscitado exatamente naquele momento, naquele dia. E é engraçado que se foi necessário passar 4 dias. E aí, quando nós começamos a ler, no judaísmo, eles tinham um seguinte pensamento. Uma pessoa ela só poderia ser ressuscitada até o terceiro dia. Nós vemos que Lázaro ele ficou morto 4 dias. E o número 4 ele simboliza a perfeição de Deus, a plenitude, né? E isso fala de que no tempo certo e na plenitude do Senhor, ele manifestou todas as coisas. E aí nós vemos que Jesus vai até a sepultura, né, de Lázaro. Jesus chora, Jesus sente pelo seu amigo, mesmo sabendo que vai ser ressuscitado. Isso mostra da humanidade de Jesus, que Jesus viu como homem. Ele teve um sentimento de perda, mas ele sabia que Lázaro seria ressuscitado. E aí que é engraçado. Ele vai até a sepultura e aí ele fala, rolem a pedra, abram o lugar. E aí já sai o cheiro de podre, cheiro de morto, dizendo realmente ele morreu. E isso foi um testemunho claro para que as pessoas que estavam em volta pudessem ver a manifestação do Filho de Deus, manifestando a glória, a presença e o reino dos céus neste lugar. Porque no reino dos céus não há morte, no reino dos céus não há ranger de dente, no reino dos céus não há tristeza. E aí quando Jesus ele fala assim, rolem a pedra, porque é chegado o tempo de eu manifestar e glorificar o nome do Pai, ele traz a manifestação do céu exatamente nesse momento, porque quando ele fala Lázaro, saia para fora, é a mesma palavra que cria todas as coisas, quando ele diz façamos, e haja luz e houve luz, e é a mesma palavra de poder, de revelação, de graça e de favor que se manifesta para mudar uma condição e mudar uma realidade, mudar e transformar tudo, trazendo vida àquilo que estava morto. Ou seja, uma palavra de Deus, uma palavra de Jesus em direção à nossa vida, ela traz vida, salvação, esperança e nos faz sair do mais fundo sepulcro, do mais fundo abismo, de um lugar de escuridão, de um lugar fechado e nos faz vir para a maravilhosa luz. E aí, quando nós começamos a ler, discorrer, nós vemos que Jesus ele revela que era necessário isso para que a luz fosse manifesta. Porque aquele que anda sobre a luz não tropeça, mas aquele que anda na escuridão tropeça. E ele está representando isso, dizendo que ele é a luz que, se os homens andar sobre ela, jamais tropeçará. Mas se não andar com a luz, vai andar num caminho que não se pode enxergar, num caminho que não se tem clareza, num caminho que não se pode ver, num caminho que não se pode entender e compreender. Mas quando se anda em Cristo, sobre a palavra, sobre a luz que ele é a luz dos homens, que traz a esperança, isso fala de que
Quando você anda em Cristo, você anda sobre uma luz e um lugar que você não tropeça, que é um lugar claro, seguro, porque quando ele diz eu sou o caminho, ele está dizendo o quê? Que aquele que anda por mim, anda pelo caminho certo, anda pela direção certa. E aí nós vemos ele fazendo isso. Aí quando Lázaro sai para fora, ele fala, Lázaro, sai para fora. Quando Lázaro sai para fora, o interessante é que acontece? Acontece a manifestação e a revelação de um Cristo que ressuscita e traz para fora de qualquer vala, de qualquer situação de morte, de qualquer situação dificultosa que aos olhos humanos é impossível, ele traz para fora e mostra que é possível ter vida, ter transformação e ter mudança a partir do momento que se ouve a voz dele. Só que quando você entende, você vê que Lázaro ele não sai sem as ataduras. Ele sai enrolado porque no judaísmo, quando os mortos morriam, para eles sepultar os mortos, eles lavavam o corpo, perfumava todo o corpo com mirra, com, com várias coisas, e aí enrolava essas ataduras, né, para guardar o corpo. E aí eles colocavam sempre numa pedra, dentro de uma pedra, e a fechava. Quando o Lázaro sai, a primeira coisa que Jesus faz, ele remove todos os obstáculos que impedem de ouvir a voz dele e impede de você seguir a direção. Então, Jesus fala, mova a pedra. Quando moveu-se a pedra, exatamente nesse momento, todo obstáculo que poderia impedir de ele ouvir a voz de Deus e todo obstáculo que poderia impedir de ele ouvir e caminhar em direção a essa voz foi removido. E logo em seguida, quando ele sai todo cheio de ataduras, sai todo atado. E as pessoas veem que como um testemunho vivo de que Jesus é aquele que ressuscita, de que Jesus é aquele que faz e transforma e faz vários milagres a partir da sua palavra. Porque muitos estavam ali como um testemunho e viram a manifestação e o nome de Deus foi glorificado. A revelação do céu se manifestou e Cristo foi visto como o quê? Como um Messias enviado, como aquele que veio para revelar o Pai, como aquele que veio para trazer uma boa notícia, como aquele que veio para nos resgatar e nos trazer salvação, como aquele que veio para levar sobre si as nossas enfermidades e nos curar. Então, o que ele mostra que onde ele está, o reino do céu se manifesta e a salvação acontece, a ressurreição se manifesta e aquilo que estava atado, aquilo que estava amarrado, começa a ser desatado, porque Jesus deu uma ordem aos seus discípulos falando, vai lá e o desate. Vai lá e tire essas faixas, vai lá e o libere para ele viver a plenitude daquilo que eu chamei ele para viver. E aí ele vai lá, os discípulos vão, tiram todas as ataduras e Lázaro está vivo, ressurreto e também está livre, porque ele ouviu a voz, ele ouviu a palavra do bom mestre. E Jesus fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Mesmo para um lugar de morte, mesmo para um lugar de destruição, é capaz de ouvir a voz de Deus, porque mesmo morto, a voz de Deus, ela ultrapassa toda e qualquer realidade humana, ela ultrapassa todo e qualquer pensamento humano, toda e qualquer realidade espiritual e vai no fundo e profundo e traz vida aquilo que está morto e traz vida aquilo que está sem vida. E isso nos ensina. E nós vemos no final que Caifás e o pessoal do Sinédrio fica, sabem dessa história, dessa notícia e ficam com raiva, porque estava chegando a Páscoa. E aí eles falam: é necessário que ele morra, é necessário que ele seja crucificado em favor de muitos. Ali Caifás ele está profetizando o que de fato Jesus veio, porque ele veio como um para se entregar em favor de muitos. Então, ali no finalzinho já começa a ter a arquitetação de todo o plano de que Jesus precisava morrer. Porque quando eles começaram a ver a manifestação dos céus através da vida de Jesus, eles começaram a ver Jesus ressuscitando, logo depois que Jesus curou um cego das vistas, né, no capítulo 10. Então, vai vendo que as manifestações de tudo aquilo que Jesus fez está revelando que ele é filho de Deus, que ele é aquele que veio para revelar o Pai e transformar todas as coisas, e nos livrar, e nos transformar, e nos levar de volta à intimidade, à presença de Deus. E é engraçado que Caifás, sem perceber, ele faz parte do plano de Deus para que Jesus ele pudesse ser entregue em favor de muitos e ser crucificado. E logo em seguida, no final, fala que já estava próximo da Páscoa. E é engraçado que nós estamos próximo da Páscoa. A Páscoa já está para acontecer daqui
mais ou menos, né, uns 9 dias, 9, 10 dias. E exatamente uma semana, a gente falar disso é entender que a Páscoa simboliza uma novidade de vida e um novo tempo a partir de Cristo Jesus. Porque a Páscoa, ela revela, primeiro, a saída do povo do Egito, né? E ali eles comemoraram, né, a libertação, a salvação, e ali já é a representação daquilo que Cristo ia fazer, nos libertar da escravidão deste mundo, nos libertar da escravidão do pecado, nos libertar das mãos do faraó, que é o príncipe deste mundo, e nos levar para a terra prometida, que é os céus, e viver na eternidade sobre aquilo que Deus permitiu, e passar a viver junto de Deus com intimidade, porque é isso que ele fez com Moisés, levando o povo até o monte para que esse povo pudesse ouvir a voz de Deus, assim como Moisés ouvia, e poder se relacionar com ele. Isso mostra, a Páscoa é isso, é uma novidade de vida para viver e voltar, né, sendo liberto do Egito, liberto das situações e voltar a viver a vida que Deus fez para nós. E aí, quando nós vemos Cristo sendo crucificado, é exatamente isso. A morte de Cristo, o sangue dele derramado, é a libertação. Sabe o sangue que os hebreus passaram quando o espírito da morte passou no Egito para matar todos os primogênitos? Aquele sangue do cordeiro, do novilho, é a representação do sangue de Cristo, que é a marca de que nós somos separados por Deus. Nós somos separados para Ele. E essa é a revelação daquilo que Deus tem para nós. Essa é a revelação daquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. A Páscoa simboliza isso, que nós somos separados porque um cordeiro foi derramado o seu sangue para nos proteger. Um cordeiro foi derramado o seu sangue para nos livrar da morte. Um cordeiro foi derramado o seu sangue para nos restituir e nos marcar que nós somos de Deus e nós fazemos parte dele, somos um com ele. Então, a Páscoa é a representação exatamente disso. E Jesus, lendo João 11, no finalzinho, mostra que ele é o Cordeiro do Senhor, o Cordeiro Santo do Senhor, aquele que veio para nos livrar da morte, aquele que veio para nos separar e aquele que veio para nos ligar de volta, nos separar do mundo e do pecado e nos trazer de volta a viver a vida com Deus e a viver intimidade com Deus e a viver um relacionamento com Ele, aonde o véu é rasgado e o livre acesso é liberado, aonde eu posso ir até Deus e Deus vem até mim. Por quê? Porque nós fomos feitos para se relacionar com Deus de forma íntima e profunda. Então nós voltamos ao nosso plano original. Nós voltamos ao princípio de todas as coisas, que é ser um com o Pai, assim como Cristo é um com o Pai. Ser um com Cristo. Então essa é a revelação. Essa é a história daquilo que o Senhor tem para nós. Uma novidade de vida, um novo tempo, uma nova vida. As boas novas do Senhor é umas boas notícias. Então Deus ele está preparando um novo tempo, um novo momento para nós. E quando nós lemos João 11, é exatamente isso. É a preparação do que está por vir, da libertação do povo, da transformação e de viver uma nova vida em Deus. Então, espero que vocês tenham entendido, que Deus abençoe cada um de vocês e conte comigo para aquilo que vocês precisarem. Só falta